Três formas de prospectar o seu cliente na advocacia. Deixa eu puxar aqui o, o microfone para ficar bem direitinho. Três formas de prospectar o seu cliente ideal na advocacia. Acho que o som ficou melhor agora, né? Minhas caras, muito vocês buscam como prospectar, é o nosso maior medo, minha maior dificuldade. Eu queria tanto empreender, ser autônoma na advocacia, mas como que eu vou chegar nos clientes? Como que eu vou ter clientes? Como que eu vou alcançar, abordar os clientes? Muito se busca fórmulas mágicas, mas a gente está aqui hoje nesta aula para desmistificar tudo isso. Três formas palpáveis de prospectar clientes na advocacia. Mas antes eu quero deixar muito claro para você, a advogada, que uma advogada de alto valor, ela tem a compreensão, ela tem a clareza de que não existem fórmulas mágicas, de que não adianta ficar à espera de um milagre, porque isso é a maior mentira, isso é a maior ilusão, na verdade. A advogada de alto valor, ela tem ação. A advogada de alto valor, ela age, ela faz por onde. Ela sabe que os seus resultados dependem das suas ações. Então, ela assume as responsabilidades e enfrenta seus medos para então construir o que ela realmente quer. Esse é o primeiro passo que você precisa entender sobre prospecção. Se você não compreender que você precisa agir, que você não vai ter uma fórmula mágica, pode ter certeza que você não vai ter resultados. Então, o primeiro passo é se conscientizar de que você, advogada, precisa estar disposta a construir os seus resultados. Dito isso, esclarecido isso, vamos então nos direcionarmos para a prospecção de clientes. Primeiro, o que é prospecção, Fran? Vamos ter essa clareza, vamos quebrar algumas ilusões, né? Às vezes a gente tem conceitos que muitos são ditos, difundidos na internet hoje em dia, ou há muito tempo, e que a gente perde ali a essência do seu real significado. Eu quero que vocês entendam que prospecção significa ir atrás do seu cliente, ou seja, é alcançar o cliente, é abordar o cliente, é estar onde o cliente está. Isso é prospecção. Aqui vocês não têm o cliente, vocês estão em busca do cliente, vocês estão tentando fechar um contrato de honorários, estão tentando transformar, converter este prospect, esse potencial cliente, em um cliente de fato. Tá? Então, tenham isso em mente na prospecção. Nós estamos traçando um caminho até o potencial cliente, para ver se a gente consegue converter ou não. Mas a conversão é um passo posterior. Aqui a gente está buscando o primeiro contato com esse cliente, tá? Aqui você não tem clareza de quem que é o teu cliente ainda. Aqui você não tem clareza de onde ele está e você sequer o conhece. Então a gente está neste primeiro passo. Isso é prospecção. É ter essa clareza, para depois sim buscar meios de converter esse cliente. Na prospecção, vocês precisam reunir todas essas informações que vocês ainda não têm para chegar até esse cliente. Então, aqui, vocês, como eu disse, vocês têm apenas esse potencial cliente, um prospect, e precisa alcançá-lo para então buscar esta conversão. Como eu sei que vocês adoram ir para os finalmente, eu vou já falar as três formas de prospecção que eu listei aqui para vocês. Vou, inclusive, trazer uma forma bônus, ou seja, vou entregar 4 formas de prospecção. E ao final, eu vou dizer algo que vocês vão conseguir ter clareza e que é realmente uma necessidade de que vocês entendam. Então, ao final da aula, vocês vão ter uma revelação, vocês vão compreender exatamente isso que eu falei agora. Que não adianta vocês saberem onde o cliente está se vocês não tiverem o que eu vou traçar no final da aula hoje, tá bom? O primeiro meio de prospecção que eu separei aqui hoje para vocês é o famoso relacionamento, que hoje em dia está em alta como networking. Acreditem, minhas caras, ainda hoje, na advocacia, a melhor forma de prospectar clientes é através dos seus relacionamentos.
O que a gente mais tem dificuldade hoje? É ou não é chegar no cliente? É ou não é justamente esse primeiro passo, a prospecção? A maior dificuldade que nós advogadas temos é realmente chegar no cliente, ter acesso ao cliente. Então, como que eu faço isso? Através dos meus relacionamentos, gerando autoridade, criando percepção de autoridade, criando uma percepção de competência, credibilidade, através das pessoas em que eu me relaciono. Networking nada mais é do que uma rede de relacionamentos ou uma rede de contatos. Então, no momento em que você tem uma rede de relacionamentos, que você amplia os seus contatos, que você vai em qualquer ambiente e é, é, faz com que você consiga abordar a sua profissão, você vai aumentando o seu leque de relacionamentos. E é muito mais fácil um relacionamento seu lhe contratar do que uma pessoa totalmente desconhecida. Um desconhecido pode vir por indicação, ou pela terceira forma que a gente vai ver hoje, que daqui a pouco eu explico para vocês. Mas, regra geral, é muito mais fácil criar autoridade com os meus relacionamentos, com as pessoas que eu conheço, do que com um total desconhecido. Hoje, nós temos a opção das redes sociais, que é um meio excepcional, é a maior vitrine profissional para vocês justamente criarem relacionamentos com quem vocês sequer conhecem e nunca viram na vida. Vocês percebem a importância disso? Então, minhas caras, os relacionamentos hoje são muito potentes na nossa advocacia. Quanto mais relacionamentos vocês tiverem, quanto mais uma rede de contatos vocês tiverem, conhecendo você, a sua competência, a sua credibilidade, te vendo como autoridade na sua área de atuação, mais vocês terão potenciais clientes. Lembrando, a gente está na prospecção. Um passo anterior ao a conversão, a negociação, a quebrar objeções. Hoje em dia, o boca a boca ele ainda é muito, muito forte. Então, se você tem uma rede de 5 amigos, vamos supor, em que eles te veem como autoridade, em que eles te percebem como uma mulher forte, competente, que resolve, que vai atrás das dúvidas do cliente, essas 5 pessoas, esses 5 relacionamentos que você tem, sociais, né? O que acontece? Cada um desses pode te indicar para mais 5, vamos supor. Então, aqui você amplia consideravelmente o seu leque de possibilidades. Por quê, gente? Se essas pessoas já te veem como autoridade, já confiam em vocês, se na rede de relacionamento de cada um deles eles se depararem com alguém que tem alguma demanda na sua área de atuação, pode ter certeza que se esse assunto surgir, eles vão trazer o seu nome. Ah, eu conheço uma advogada muito boa. Só que o que vocês precisam perceber? Que para que eles falem o seu nome, eles precisam te ver como uma advogada muito boa, acima da média. Uma advogada que se diferencia, que se destaca. Por que eu estou falando isso, minha gente? Percebam, quando vocês se destacam, se diferenciam, vocês agregam valor para a sua profissão. Se você é só mais uma no mercado, as pessoas não fazem nem questão de falar de vocês porque elas não têm segurança de que podem ou não te indicar. Mas se elas confiam, elas te indicam. Sabem por que eu tô falando isso? Aliás, não, sabe por que não? Essa semana, inclusive, uma conhecida minha, da época do colégio, ela é fotógrafa, já tirei algumas fotos com ela. Ela me disse: Fran, eu não quero ser injusta, mas eu tô passando por uma situação assim, assim, assado, com um advogado, que eu acabei contratando ele, não é da minha área de atuação, eu acabei contratando ele porque é um advogado antigo da família, e ela me passou para, eu não sei se é sócia, para uma outra advogada dentro do escritório dela ali. E ela disse que está enfrentando algumas dificuldades, inclusive de retorno, assim, dessa outra advogada. E ela me perguntou se isso era normal. Houve uma situação específica, uma situação concreta em que ela me questionou: Fran, isso é normal? Vocês realmente agem desta forma? E eu disse: olha, existem advogados e advogados, cada um tem a sua postura para agir,
no meu escritório, eu teria resolvido isso para você e não te mandado resolver, que foi exatamente o que aconteceu, tá? E daí ela disse assim: Pois é, se essa situação continuar, eu vou te pedir uma indicação, porque não é minha área de atuação. Eu expliquei para ela que o meu sócio do escritório atua nesta área. Então, eu quero que vocês entendam que esta pessoa, esta cliente, ela jamais indicaria novamente essa advogada em que ela está atuando. Vocês percebem? Agora, se ela passar novamente por uma dificuldade, aliás, ela pegou e disse assim para mim, ó, ela mandou uma mensagem falando: Vai, Fran, eu vou indicar o teu Instagram para ele, porque vou te indicar o teu Instagram para ela entender de postura na profissão. Então, vocês percebam que se ela precisar novamente da advocacia, ou se algum conhecido dela precisar, a probabilidade de ela indicar o meu escritório é muito maior do que a chance de ela indicar esse atual escritório em que ela vem trabalhando. Que ela somente contratou porque já é conhecido dela. Ela mesma disse: Ah, eu acabei contratando eles porque eles já conhecem toda a história. Então percebam que a falta de comprometimento desta advogada que está atuando hoje para ela fez com que ela botasse a baila, que ela ficasse em dúvida do que realmente está acontecendo ali. Se aquela prestação de serviço está realmente boa ou não. Então, se na sua rede de relacionamentos você se mostrar como uma pessoa comprometida, séria, íntegra na sua profissão, pode ter certeza que as pessoas vão encher a boca para falar de você. Agora, se você transmitir insegurança, medo, incapacidade, o mesmo acontece. Eles não vão te indicar porque eles não têm certeza. Hoje em dia a gente tem muito aquela coisa, né? O medo de indicar e ser responsável por aquela indicação, se porventura ela for uma indicação ruim. Então, vocês conseguem perceber essas situações? Então, façam o nome de vocês. Aliás, eu separei este livro, tá? Que é o Mindset Milionário de José Roberto Marques e que eu vou ler um trechinho dele, onde ele fala sobre branding pessoal, que nada mais é do que a gente ter uma marca pessoal forte. E na nossa advocacia, minhas caras, se vocês tiverem uma marca pessoal forte nas relações pessoais e também extrapessoais, vocês verão como as pessoas passarão a lhes indicar, tá? Vejam o que esse livro fala. Esse livro fala muito sobre riqueza, mas uma riqueza no sentido assim, uma abundância interna, uma abundância em todas as áreas da nossa vida. Então não se trata somente de riqueza material, porque ele explica que a riqueza material é uma consequência de como você sente, do que você sente. Então, ele faz uma construção de mentalidade em que você percebe que são as suas atitudes que te fazem abundantes ou não. E mais especificamente aqui sobre o branding, ele fala o seguinte, ó. Ele nos traz 17 arquivos de riqueza. No oitavo arquivo, ele fala o seguinte: a mente focada na riqueza busca fazer o seu marketing pessoal. As demais não sabem e não se importam com a autopromoção. Sabe por que isso me chamou muito a atenção? Eu vou ler agora para vocês. A autopromoção é vital para o sucesso nos negócios, pois é uma forma de sermos vistos. Por meio dela, demonstramos ter confiança e sabedoria. Podemos mostrar tudo aquilo que sabemos e ainda o que buscamos. Sabe por quê que eu quis muito trazer isso aqui para vocês? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que, quando a gente quer se autopromover, nós mesmos nos discriminamos. Como com um ego elevado, a gente se discrimina se julgando demais, como assim, se eu querer me autopromover seria feio, sabe? Quando, na verdade, a gente não está se engrandecendo, a gente está buscando a autopromoção para o sucesso da nossa carreira. E não é uma autopromoção de ego, eu sou a melhor de todas, não existe ninguém como eu.
É uma autopromoção no sentido de vocês demonstrarem com clareza para as pessoas ao seu redor o que você faz, resolve e qual o seu comprometimento com a sua profissão. É uma autopromoção nesse sentido. É essa a grandeza. E muitas vezes a gente fica com vergonha, a gente fica retraído, introspectiva, porque a gente fica, ai, eu não vou me expor, ai, que vergonha falar do meu trabalho, ai, não vou ficar me aparecendo. Olha que erro, gente. Autopromoção é vital para o sucesso dos negócios. Por que que a gente não faz isso em todos os ambientes? Vocês não são profissionais capazes, comprometidas com a profissão de vocês? Vocês não estão aqui estudando pela profissão de vocês? Por que que vocês não se sentem merecedoras de terem os clientes? É isso que eu mais me pego, sabe? A gente não se sente, isso que é o problema. Tem vergonha de se autopromover. Por quê? Onde é que a gente pegou essa crença? Os relacionamentos de vocês são uma excelente forma de prospectar clientes. Tenha isso em mente. A segunda forma que eu separei aqui para nós são as listas as listas de transmissão. O que que são as listas de transmissão? Eu quero que nesse momento você pegue o seu WhatsApp, abra o seu WhatsApp e ali, minhas caras, vocês vão ver lá em cima, tá? Aqui, lista de transmissão, bem aqui. Quando vocês apertam ali, vocês podem ver que já abre aqui a lista de transmissão. E aqui embaixo, minhas caras, ó, nova lista. Vocês conseguem separar, ou melhor, selecionar vários contatos que vocês querem. Aqui vocês conseguem separar potenciais clientes, podem ser os seus relacionamentos pessoais, extrapessoais, né? Que possam vir a ter interesse na sua área de atuação. Aqui vocês vão começar a mandar notícias para eles. Se vocês produzem conteúdos já no Instagram, se vocês já fazem vídeo, vocês podem compartilhar nessas listas de transmissões, esses conteúdos. Se vocês ainda não se sentem confiantes, vocês vão fazer cards no Canva, é um site online gratuito. Vocês podem fazer postagens ali ensinando as dificuldades do seu potencial cliente, colocando a sua logo ou somente o seu nome embaixo ali com o telefone, tá? E registrem o que vocês fazem, minhas caras. Algo tão simples, algo que gera tanto retorno e vocês não aplicam. Então, o segundo meio hoje de prospecção é fazer uma lista de transmissão. E isso é possível começar hoje, agora, finalizou essa live, faz um post, cria a lista de transmissão. Entendam, quem não quiser ter acesso a esse conteúdo vai simplesmente apagar a sua conversa, não tem nada de errado. Mas daqui a pouco você vai mandar um conteúdo tão bom que as pessoas vão ficar fascinadas, vão até comentar. Então percebam, vocês podem mandar uma vez por semana um conteúdo, duas vezes, todos os dias. É interessante não sobrecarregar, claro, mas vocês estarão sempre na mentalidade daquelas pessoas, sempre na cabeça se fazendo ser lembradas. É ou não é fantástico? Além disso, eu separei também parcerias. Minhas caras, parcerias também são uma excelente forma de prospectar clientes, porque vocês fazem parcerias com outros advogados em que eles te trazem clientes, assim como vocês levam clientes para eles. Quando vocês indicam clientes para eles, em que vocês recebam um percentual e até mesmo pode ser que esse advogado venha atender no teu escritório, vocês estarão fazendo uma renda sem colocar a mão na massa. Vocês estão fazendo dinheiro na advocacia através de outros advogados. Então, parceria é uma excelente forma de prospectar clientes. Seja vocês recebendo o cliente para vocês atuarem, seja vocês indicando para o outro advogado atuar em conjunto com vocês, atuar sozinho, mas te dando percentual, vinculando sempre o cliente a vocês, ou seja, o cliente é meu, em que pese esteja na sua área de atuação, porque quando ele precisar da minha área, quem vai atendê-lo sou eu. Então, parceria é uma excelente forma de prospectar clientes. Uma sugestão bônus de prospecção é o contencioso, ou seja,
Olhem os clientes que vocês já atenderam, que vocês já fizeram demandas, que vocês já fizeram uma defesa, vocês já fizeram algum contrato daqui a pouco, daí no extrajudicial. Mas falando do contencioso, nada mais é do que olhar para o que você já tem e ver se essas pessoas em que eu já entrei com um processo, que eu já fiz uma defesa, enfim, se eles não são potenciais clientes em outras áreas. Pegar o contato desses clientes e daqui a pouco fazer uma lista de transmissão, mas olhar para dentro do escritório e ver, será que aqui eu não tenho já possíveis clientes? Eu estou procurando tanto na rua, mas será que aqui dentro eu já não tenho potenciais clientes? Vocês veem que, às vezes, a falta de criatividade nos gera uma estagnação. Então, aqui eu dei 4 meios palpáveis que vocês podem adaptar hoje, vocês podem começar hoje a já começar a incluir na sua rotina, tá? São meios eficazes que farão vocês terem retorno com certeza, tá? Dito isso, eu falei para vocês no começo da aula que eu precisava contar para vocês algo muito importante que é imprescindível para a prospecção. Tudo isso que eu narrei agora para vocês, nada mais é do que meios que fazem vocês saberem onde o cliente está, que fazem vocês se tornarem percebidas, vistas pelos clientes. Mas o ponto-chave, o ponto mais importante é, Fran, depois que esse cliente veio para mim, que ele me enxergou, que ele me notou, ou eu estou diante desse cliente numa conversa banal, enfim, o que que eu faço, Fran? E é aqui que eu digo, vocês se apegam tanto em prospecção e esquecem das técnicas de negociação, que é tão importante ou mais do que saber aonde o cliente está. Você só converte um cliente, só faz com que ele assine um contrato de honorários com você, se você tiver essas técnicas de negociação. É a negociação, é saber se autopromover, é saber mostrar o seu serviço, demonstrar o que você faz e resolve com os seus diferenciais, que vai, consequentemente, fazer esse cliente ficar ou não no seu escritório. Então, não basta saber onde ele está, eu tenho que saber como abordá-lo. Vocês percebem? No método de pares, as minhas alunas, elas têm um roteiro completo, um passo a passo. Eu vou passando com elas ali com estrutura de perguntas, em que elas vão tendo a clareza do que dizer ao cliente. Lá eu falo sobre gatilhos. Eu vou passando o roteiro com elas e vou falando, ó, aqui é o gatilho tal, o gatilho assado. Eu começo sempre as reuniões com o gatilho da empatia, então eu mostro para elas o que deve ser dito, falado, feito para gerar esse gatilho de empatia. No decorrer da consulta, da reunião, do encontro, seja o que for, gatilho da autoridade, gatilho da prova social, outros casos que vocês já resolveram, uma situação que você já solucionou dentro do seu escritório, que foi bem pertinente ao caso que vocês estão discutindo, dentre vários outros que a gente vai passando ali no roteiro, tá? Então, vocês têm que ter conhecimento dessas estruturas. A negociação, ela é muito importante. Aqui hoje eu quero destacar para vocês 3 passos que são fundamentais para você começar essa conversa. Então, vamos supor, eu sei onde é que o meu cliente está, eu vou começar uma lista de transmissão, eu sei suas dúvidas e tudo mais. O primeiro passo é conhecer os seus potenciais clientes. Então, eu já tenho uma área de atuação definida. Eu já consigo saber quais são as dificuldades dos meus potenciais clientes. Vocês precisam saber as suas dificuldades, os seus medos, as suas ambições. Qual a necessidade do seu cliente? Quando vocês atendem os clientes, o que que eles mais buscam? Quais são as perguntas que eles mais te fazem? Quando a gente tem essa clareza, e principalmente a clareza dos serviços que a gente resolve, é, que a gente presta para os nossos clientes, o nosso portfólio, a gente consegue saber direcionar as perguntas, minhas caras. Quando vocês têm clareza, vocês conhecem o cliente de vocês e o que vocês fazem e resolvem, vocês sabem direcionar as perguntas para o cliente de vocês. Do contrário, vocês não têm como direcionar ao seu favor estrategicamente o cliente, sem conhecê-lo, sem saber suas dúvidas, suas dificuldades.
Aliás, nós como especialistas, normalmente quando o cliente chega no nosso escritório, eles chegam rasos, né, falando uma pequena coisa. E a gente como especialista, que a gente tem que desbravar aquilo ali, fazer perguntas estratégicas, perguntas abertas, fazendo com que ele venha na profundidade, saia do raso e vá para a profundidade, nos dizendo efetivamente o que ele precisa. Nunca é o que o cliente quer ouvir, mas sim o que ele realmente precisa para solucionar a sua demanda. Além disso, a linguagem é muito importante. Vocês precisam se adaptar à linguagem do cliente de vocês. Se vocês não tiverem uma linguagem adaptada, o cliente vai sair totalmente perdido e inconscientemente ele não vai contratar vocês porque existiu ruído ali. Ele vai sair, por mais que ele não entenda o que não conectou, ele vai sair perdido da reunião e vai dizer assim, não, essa advogada não tem como. E principalmente se a gente está falando da prospecção, né, que é o primeiro contato ali com esse cliente, se vocês não tiverem a linguagem adequada, pode ter certeza que eles vão acreditar que vocês não resolvem o problema dele. Porque ele pensa, nossa, ela não entende nada. É ou não é? Tá, meus caras? Então vocês precisam estar dispostas também a conhecer o cliente, tá? A saber a forma como ele quer ser atendido. Do contrário, não adianta, vai gerar ruído. No meu escritório, por exemplo, aqui nós somos especialistas em direito do trabalho para empresas, tá? Então, dentro do âmbito empresarial, eu cuido ali dos contratos de trabalho, das relações contratuais trabalhistas, das rotinas internas trabalhistas, enfim, é disso que eu cuido. No momento em que eu sou especialista nisso, eu tenho que conhecer as nomenclaturas que os meus clientes falam, usam. Por exemplo, você sabe o que que é CBO? Normalmente só conhece esse termo quem vivencia uma rotina trabalhista, tá? Porque CBO está relacionada aos cargos, a nomenclatura dos cargos, das funções dentro de uma empresa para a gente cadastrar no e-social. E-social também é um outro termo que somente quem atua com isso tem essa clareza. Os meus clientes, que eu ensino muito às minhas alunas que existem conversas que nos aproximam, né? Então, tu vai numa reunião com um cliente, coisa assim, tu tem que jogar uma conversinha fora, né? E aí que eles abordam várias coisas. Por exemplo, vários clientes chegam para mim e falam, Fran, sabe o que é CMV? Cara, e hoje eu tenho clareza, eu sei, fala CBO, eu sei. Por quê? Porque eu entendo a linguagem dele, eu sei o que eles mais conversam. Então, eh, eles conseguem ter acessibilidade para conversar comigo. CMV, custo de mercadoria vendida, tá? Eles conseguem ter o custo ali dos produtos num restaurante, por exemplo. ãh, cada prato que eles servem, ou peça que eles servem, enfim. Se eles têm o CMV, uma empresa corretinha para saber seus lucros e tal, eles fazem esse cálculo, né? Que é o custo deles por mercadoria, né? Então, não são todos os clientes que abordam isso comigo, mas quando eles veem que eu sei do que é, eles já entram no assunto que eles adoram falar, tá? Então, assim, quebrar ruídos, outra coisa, na última turma agora do método de pares, eu estava com uma aluna, Anne, em que ela trabalhava com empreendedores digitais, ela faz contratos para empreendedores digitais. No caso dela, o que que ela tem que ter clareza? E aqui é bem legal esse exemplo, porque vocês vão ter bastante noção do que eu tô falando. A gente aprende muito por exemplos, né? Essa minha aluna, o que que ela tem que ter clareza? O que que é lead? O que que é 6 em 7, 7 em 7? O que que é um lançamento? O que que é CPL? Porque ela vai lidar com pessoas do âmbito digital. Se ela não conhecer essas nomenclaturas, a pessoa vai dizer, ai, como assim? Não entende, cara? Tá querendo entrar no meio digital, tá dizendo que advoga no mundo digital e não conhece o que que é CPL? Nós, advogados, a tendência é que nós não saibamos isso. Mas quem atua nesta área tem que saber, porque senão gera ruído. Como é que tu está na frente de um cliente que atua com isso, tá? E vocês não sabem o que que é CPL, o que que é um lançamento? Vocês percebem? Vocês têm que ter essa clareza, tá? É, isso tudo que eu narrei agora, ou seja, linguagem, isso afunila o relacionamento de vocês.
tá? Isso faz com que vocês se destaquem, com que vocês saiam na frente dos demais. Porque se o cliente vai na advogada que não sabe o que é CPL e vai na segunda advogada que sabe, ele vai dizer: a segunda resolve, a segunda sabe o que eu preciso. Porque vocês se conectaram, você aproximou, técnica do rapport, você aproximou o cliente de vocês, tá? Então, sejam inteligentes, estratégias criativas, saibam se destacar no mercado, se diferenciar da manada. Outro ponto-chave muito importante é saber como apresentar os teus serviços. Como eu já falei, vocês, nesse momento, já conhecem o seu cliente, você sabe o que ele precisa, você sabe o que você resolve. Então, vocês já conseguem montar uma proposta personalizada, mesmo que seja no primeiro momento ali, no primeiro contato com o cliente. Vocês já conseguem resolver isso, minhas caras. Isso é muito mais persuasivo. Mas vocês só conseguem fazer isso conhecendo o cliente, conhecendo o que vocês fazem e resolvem, e mostrando competência, comprometimento, credibilidade, mostrando, apresentando os teus serviços com clareza, mantendo a linguagem do cliente, usando gatilhos mentais, como eu já falei. Então, isso tudo são pontos fundamentais. Não basta saber aonde o meu cliente está. Eu tenho que conhecer o caminho de conversão, como negociar, como quebrar objeções. Vocês precisam ter domínio disso. Porque não adianta, senão eu fico dando meios de prospecção para vocês, e vocês acham que basta saber isso. E não basta. Muito pelo contrário. O conhecimento é muito mais profundo que isso. Saber formas de prospectar é raso. Saber negociar é profundo, tá bom? Essa foi então a nossa aula de hoje, a nossa live de quarta de alto valor. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui para mim, me marquem ali nas redes sociais para eu saber que você está aqui comigo me assistindo. E na semana que vem temos mais e eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês colocarem o tema que vocês querem na próxima aula, tá certo? Beijo enorme e a gente se encontra lá no Instagram.